Olá pessoal, tudo bem? Vamos então começar essa sequência, esse Conta de Novo, falando da cidade de Brasília e dos governos militares. E para começo de conversa, nós estamos exatamente em frente ao Memorial JK, ou seja, uma espécie de museu e de centro cultural que preserva a memória do presidente Juscelino Kubitschek. E algumas curiosidades sobre o museu, sobre o Memorial JK. Ele foi construído a partir de uma decisão e de um objetivo da dona Sara Kubitschek, esposa do Juscelino. Tem a sua construção, a sua inauguração em 1981 e até hoje sobrevive essencialmente com verba arrecadada de visitas, venda de produtos e outras formas privadas de arrecadação, sem, portanto, depender de verbas públicas para sua manutenção. Interessante sobre o museu é o fato de que ele, essencialmente, hoje tem feito um processo de modernização que nos permite, por exemplo, uma grande acessibilidade nas suas dependências, com informações em braille, informações em libras, vídeos com audiodescrição. Feita essa observação, vamos a algumas informações importantes sobre o presidente Juscelino Kubitschek. O presidente Juscelino Kubitschek nasceu em Diamantina, era médico e em um determinado momento, meio que sem querer, conta a história, acaba se tornando um político, vindo a ser prefeito, governador e depois governador de Belo Horizonte, e foi alçado à presidência da República na esteira das obras que fez em Belo Horizonte, modernizando toda a estrutura urbana de Belo Horizonte. Bom, esse não é exatamente o nosso foco, por isso eu vou passar ao que nos interessa, que é efetivamente o governo JK. O governo JK tinha uma missão: cumprir a Constituição. Por quê? Porque desde a Constituição de 1891 havia a previsão, lá no artigo 4º, da construção de uma nova capital para o Brasil, ou seja, a capital deveria sair da cidade do Rio de Janeiro, e a construção de Brasília, então, se concretiza no governo Juscelino Kubitschek, ou seja, em 3 anos e 11 meses, a capital é construída, e com todas aquelas histórias que você já conhece, que a gente vai te mostrar um pouquinho agora. Diversos relatos históricos dão conta de que ainda durante o Brasil Colônia, já havia a ideia de que a capital fosse instalada na região central do território nacional para evitar que ocorressem ataques à sede do poder pelo mar. Essa ideia seria defendida com mais força durante o reinado de Dom Pedro I, quando foi sugerido pela primeira vez o nome Brasília por José Bonifácio, conhecido como Patriarca da Independência. Segundo o site do governo do Distrito Federal, em 1883, o sacerdote católico italiano Dom Bosco sonhou que visitava a América do Sul e, em seu relato publicado no livro Memórias Biográficas de São João Bosco, relatou o que viu. Entre os graus 15 e 20, havia uma enseada bastante longa e bastante larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. Disse, então, uma voz repetidamente: quando se vierem a escavar as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Essa visão seria interpretada por várias pessoas como uma premonição do local onde deveria ser construída a nova capital. Na Constituição de 1891, estava prevista a construção de uma nova sede do Poder Central. Essa previsão se repetiria nas Constituições de 1934 e 1946.
Em 1892, uma equipe composta por médicos, geólogos, botânicos, entre outros, e chefiada por Luiz Ferdinand Cruz, foi enviada para explorar o Planalto Central e demarcar a área. O grupo de cientistas ficou conhecido como Expedição Cruz e fez um levantamento sobre a topografia, o clima, a geologia, a flora, a fauna e os recursos materiais da região. A partir de então, a área ficou conhecida como Quadrilátero Cruz, a primeira versão do quadradinho, que é como os brasilienses chamam o mapa da cidade. No centenário da independência, seria lançada a pedra fundamental da nova sede administrativa da República, próxima ao que hoje se conhece como Planaltina. Mas só em 1956, no primeiro ano de governo, o então presidente Juscelino Kubitschek deu início à construção da nova capital, porém, tendo por base uma outra demarcação. Na mesma área das coordenadas que Dom Bosco apontou e às margens do lago Paranoá, Brasília começou a ser erguida. Para organizar a construção da nova sede, foi criada a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Nova Cap. Ainda em 1956, a Nova Cap lançou o concurso nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil, com o objetivo de selecionar projetos urbanísticos para a construção da cidade. Entregue em uma folha branca e desenhada a lápis, a ideia do urbanista partiu do traçado de dois eixos cruzando-se em ângulo reto, como o sinal da cruz. Uma dessas linhas, o eixo rodoviário, tinha o traço levemente inclinado, o que dava à cruz a forma de um avião. Ele seria a via que leva às áreas residenciais, hoje Asa Sul e Asa Norte. A outra linha, que representava o eixo monumental, abrigaria os prédios públicos e o Palácio do Governo Federal no lado leste. A rodoviária e a torre de TV no centro e os prédios do governo local no lado oeste. Uma vez aprovado o projeto urbanístico, Juscelino Kubitschek escolheu Oscar Niemeyer como o arquiteto responsável pela construção dos monumentos. Niemeyer foi o responsável pela concepção arquitetônica e pela construção das principais estruturas da cidade: o Congresso Nacional, os Palácios da Alvorada e do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e a Catedral de Brasília. Além de Lúcio Costa, destacam-se ainda as figuras de Burle Marx, com jardins e praças, e Athos Bulcão, com os painéis de azulejos, que são marca registrada da capital. Segundo o site oficial do Governo do Distrito Federal, a data de inauguração de Brasília, 21 de abril de 1960, não foi coincidência. Marcava o dia da morte de Tiradentes, um dos líderes mineiros que defendeu a independência do Brasil no século XVIII. O simbolismo ajudou a fortalecer em Brasília o ideal de liberdade de um povo e a coragem de uma nação, associando a inauguração à ideia de independência e rendendo homenagem aos inconfidentes que haviam sonhado com um Brasil livre. Brasília, em razão de seu conjunto urbanístico e arquitetônico, recebeu em 1987 o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela Unesco. Foi o primeiro bem cultural contemporâneo a entrar nessa lista. Brasília marcaria importantes e decisivos fatos históricos, pouco tempo depois de nascer: a renúncia do presidente Jânio Quadros em 1861, o golpe militar de 1964, a decretação do Ato Institucional número 5, entre outros. O segundo momento importante da trajetória de Juscelino Kubitschek é o momento em que ele deixa o governo e Brasília construída. JK seria candidato à presidência da República na eleição de 1965 e agora com um novo lema, ou seja, o lema voltado para o investimento na agricultura. Todavia, em 1965,
o governo não era mais democrático, ou seja, JK lança a candidatura em 1964 para disputar a eleição com nomes como Leonel Brizola, Carlos Lacerda, e simplesmente vem o movimento de 64. O que acontece? As eleições são canceladas e JK passa a ser um perseguido do regime militar, e nesse contexto existem momentos de muita emoção na história dele. Um deles se passa quando JK é impedido de pousar em Brasília, a cidade que tinha uma memória, né, de afetiva com JK, e posteriormente também pelas diversas acusações a que Juscelino Kubitschek sofreu em função da criação e da construção de Brasília, e que durante todo o regime nada foi provado, mas ele só seria inocentado no início dos anos 80. E aí, um tema muito polêmico é a morte de JK, que se dá exatamente no ano de 1976, quando outras figuras de relevo contra o regime militar também morrem. Coincidência ou não, em 1976 morrem figuras como Juscelino Kubitschek, João Goulart e Zuzu Ângel, só para ficar nessas três. Anos antes, JK havia integrado o movimento chamado Frente Ampla, que eu vou te mostrar o que foi agora. Você deve ter acompanhado o uso da expressão Frente Ampla com certa frequência durante as eleições de 2022. Mas o termo foi empregado com alguma novidade em meados da década de 1960. Essa frente tinha como principais nomes Juscelino Kubitschek, Carlos Lacerda e João Goulart. Representavam três correntes políticas distintas, que, adversárias na democracia, uniram-se contra a ditadura militar. Carlos Lacerda foi um político com uma história bastante controvertida. Além de jornalista, foi deputado federal e governador do então estado da Guanabara, hoje o Rio de Janeiro. Forte opositor a Getúlio Vargas, Lacerda tentara, em 1955, impedir a posse de Juscelino Kubitschek e João Goulart, os quais, de alguma forma, eram ligados ao getulismo. Insatisfeito com a dureza do regime militar, Lacerda, que apoiara o golpe de 1964, publicou no jornal Tribuna da Imprensa um manifesto com críticas ao regime. Daí surge o movimento denominado Frente Ampla, lançado em 28 de outubro de 1966. É fato que o documento só contou com a assinatura de Lacerda. Porém, tanto João Goulart quanto Juscelino Kubitschek confirmaram apoio ao manifesto. Essas confirmações ocorreriam nas viagens que Lacerda fez a Portugal para encontrar JK e ao Uruguai para uma aproximação com João Goulart. A Frente Ampla reunia representantes de diversos setores da sociedade brasileira, e esses nomes eram seus principais expoentes. O objetivo da frente era buscar a redemocratização do país com base em apoio popular e a realização de eleições diretas. Não era propriamente confrontar os líderes do golpe de 1964. O general Costa e Silva chegaria ao poder em 1967 e, em 1968, proibiria a existência da Frente Ampla em abril de 1968. Em dezembro daquele mesmo ano, seria decretado o Ato Institucional número 5. Lacerda também teria seus direitos políticos cassados e a frente não conseguiria avançar. JK e João Goulart morreram em 1976 e Lacerda em 1977. E a Frente Ampla fez alguns efeitos na vida do ex-presidente Juscelino Kubitschek, entre os quais o exílio, ou seja, Juscelino Kubitschek foi um dos caçados e exilados após o AI-5.
fato é que a história de JK, ela se entrelaça de forma definitiva com a construção de Brasília, se entrelaça de forma definitiva com o regime militar, porque ele foi um dos perseguidos do regime e foi alguém que pretendia voltar à presidência da República, mas teve seus planos interrompidos por esse mesmo regime. A figura de Leonel Brizola foi marcante nesse período, a figura de Carlos Lacerda foi marcante nesse período, mas Brasília é uma cidade onde a sigla JK é encontrada com muita facilidade. Você tem um hotel JK, você tem um memorial JK e você tem outros vários movimentos com a sigla JK que não são de difícil encontro aqui em Brasília. E esse foi o nosso primeiro Conta de Novo da série. Eu te espero nos próximos para a gente entender então o poder executivo, como funcionou durante o regime militar e para a gente entender também os poderes legislativo e judiciário. Espero que você tenha gostado, te espero no próximo, se inscreve no canal, dá para mim o seu like, o seu dislike, segue a gente no Instagram ou no Twitter, o arroba é o mesmo. Tchau!